Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu Apóstolos é apenas o meu sobrenome. Se hoje em dia vier alguém falando que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, eu quero pregar, a trazer a linhagem hoje da salvação, né? Mediante a graça, como sempre prego aqui, mas muita gente tem pregado o evangelho anátema, que é o evangelho que o apóstolo Paulo tentava combater ali em Gálatas, e realmente é o que mais assola hoje os cristãos genuínos, verdadeiros, que está sendo pregado no meio da cristandade. Cristandade é a casa grande que abrange tanto o cristão verdadeiro quanto o falso. E é triste a gente ver que todo tempo eles continuam querendo arrumar coisas para dizer que, além de que em Cristo Jesus, você tem que crer em Cristo, mas tem que fazer isso, aquilo, tem que deixar de fazer isso, aquilo, você tem que... Só Cristo não é o suficiente para a salvação. E nós conseguimos ver que em Atos 15, o Paulo e Barnabé desceram para a Galácia, saíram da Galácia, né? Ali da região onde eles estavam evangelizando, e foram até Jerusalém encontrar com os outros apóstolos. E eles expuseram o evangelho que eles pregavam entre os gentis e concordaram que eles só eram salvos somente pela graça. Todo tempo, os falsos irmãos que haviam se intrometido no meio do evangelho diziam que eles tinham que ser circuncidados, que tinham que guardar o rito mosaico, ou seja, que eles tinham que guardar a lei. E pela lei ninguém é justificado na presença de Deus. Por obras nenhuma, nenhum tipo de obra pode justificar nenhum homem. E eu vou ler aqui, é bom para vocês lerem depois com calma, leiam Atos, principalmente Atos 15, para vocês poderem entender que Atos concorda com com Gálatas, a parte em Gálatas que o apóstolo Paulo está brigando, está lutando com alguns irmãos, falsos irmãos na Galácia, referente a essa passagem que está em Atos 15, tá bom? Então, quando a gente começa a entender dispensação, a ordem da palavra de Deus, fica bem mais fácil a compreensão do Evangelho. Vamos ler aqui Gálatas 1, a partir do versículo 6. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, já tinha ali naquela época falsos irmãos intrometidos que queriam perverter o evangelho. E quando a gente lê em Atos 15, a gente vê novamente que é essa passagem aqui que está lá em Atos 15, que resulta nessa assembleia lá em Jerusalém. E aqui, continuando, mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Para quem não sabe, anátema é maldito ou amaldiçoado. Ou seja, se alguém prega outro evangelho além de só crer em Cristo Jesus, se fala, tem que crer em Cristo Jesus, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é um evangelho maldito. Essa pessoa é uma pessoa amaldiçoada. Ela está pegando um falso evangelho. Tá bom? Como antes temos dito, assim agora novamente,
o digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja anátema, não tem mais o que discutir. E todo tempo a pessoa está pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. Perder de vista o foco que Cristo morreu por nossos pecados, morreu em nosso lugar. Eu vou dar uma afastadinha aqui na minha cadeira que eu estou balançando o celular direto. Então, aqui nós vemos que eles já perderam o foco, que é Cristo. Para o quê? Para se atentar para as obras deles, como eles deveriam andar, o que eles deveriam fazer para poder obter a salvação. Nós devemos andar nas boas obras, como está escrito em Efésios 2, no versículo 10, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Mas devemos andar nas boas obras, já sabemos que temos a salvação, como está escrito também em Efésios 2, no versículo 8, pela graça somos salvos, pela misericórdia de Deus somos salvos, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E lembrando que os dons de Deus são sem revogação, são sem devolução. Ou seja, uma pessoa que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela não tem como perder a salvação. Observa, não tem como. Jesus Cristo mesmo fala em João 6, deixa bem claro isso, dizendo que todos que vão até ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. E ele fala em João 10 que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele e nem da mão do Pai. Então, é absurdamente impossível um cristão verdadeiro que creu em Jesus como seu Salvador perder a salvação. Por mais que tenha versículos falando de apostasia, falando de pessoas voltarem atrás e se apostatarem da fé, que esses apóstatas são aquelas pessoas que só professavam crer em Cristo Jesus, mas nunca creram realmente na misericórdia de Deus, que dá salvação a todo aquele que nele crê. Quem crê em Cristo não entra em juízo, ou seja, essa pessoa não vai ser julgada. Vai ser julgada pelo quê? Se ela não tem mais pecados. Jesus já pagou por todos os seus pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi perfeito. Eu vou fazer mais uma leitura aqui. A parte aqui é no... Peraí. Em Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Antes, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne, que agora acabeis? Então, o apóstolo Paulo estava chamando de insensatos, porquanto ele expôs o Evangelho, que é Cristo Jesus crucificado, para todo aquele que nele crê, e os falsos irmãos tinham se intrometido no Evangelho e estavam pervertendo esse Evangelho, dizendo que eles tinham que fazer mais coisas. E todo o tempo, quando a gente lê lá em Atos 15, nós vemos os apóstolos falando que nem eles apóstolos, nem eles, nem os pais deles, ou seja, nem os antepassados deles, conseguiram suportar um encargo tão grande, tão pesado, que é a lei. Mas para que serve a lei então? Vamos ver então para que serve a lei.
a partir do versículo 17. E digo, pois, e digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei veio 430 anos depois, não invalida de forma a tomar inoperante a promessa? Pois, se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que a lei? Essa parte que eu iria chegar. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um medianeiro. Então aqui nós vemos que a lei foi dada porque o povo estava andando de qualquer maneira, até que viesse aquele que tinha sido prometido, que viria para morrer por todos, que foi prometido lá no Éden ainda. Foi prometido que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, que esse é Jesus Cristo, que esse é o herdeiro. Então, se ele é o herdeiro que havia de vir, nós estávamos guardados debaixo da lei. Eu digo nós por falar como está escrito aqui, mas o que acontece? Nós não somos judeus, então nós nem lei temos. Então entenda isso, não temos que guardar rito mosaico, não temos que obedecer certas coisas, esquece. Temos a doutrina da igreja, sim, a doutrina da igreja está no Novo Testamento, ali a partir de Atos 2 começa a igreja. Então, de Atos à frente, nós temos a doutrina da igreja, e não no Antigo Testamento, e não na lei. Tem certas coisas que a gente vai ver citações da lei, como confirmação, que são doutrinas da igreja. Mas fora isso, o que não tiver no Novo Testamento, e Novo Testamento eu digo de Atos para frente, porque os evangelhos como João, Marcos, Mateus e Lucas, ali ainda está falando, está tratando com judeus. Jesus Cristo veio para os seus, e depois que ele morreu, os seus rejeitaram ele. Aí sim, em Atos, a gente passa a ter direito a tão grande salvação, porque enquanto Jesus estava aqui nesse mundo, ele estava tratando com o seu povo, os judeus. Tudo bem? Entendam isso, que a igreja não tem participação com os judeus, a igreja não tem participação com os gentios. A igreja é a união desses dois povos? Também não. Tanto um quanto o outro, tanto faz, sendo judeu ou sendo gentil. Se crê em Cristo Jesus, é a igreja. Ponto. E é Cristo quem introduz ao seu próprio corpo, que é a igreja, que é a noiva de Cristo. E todavia entendam que a lei não é para a igreja não tem que fazer nada a não ser crer em Cristo Jesus para ser igreja. Para alguém ser membro da igreja, crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você recebe a vida eterna e vira membro da igreja. Ponto. E automaticamente o Senhor vai te conduzir, vai te mostrar pela sua palavra, que é a palavra de Deus, que nos guia. Todo o tempo a palavra de Deus que nos guia. Eu não estou dizendo que a gente não deve
ler a Bíblia toda por completa. Eu não estou dizendo para a gente negligenciar o Antigo Testamento, mas automaticamente o Novo Testamento é para a igreja, que o Novo Testamento começa em Atos. O Novo Testamento não começa nos Evangelhos. Os Evangelhos ainda é para judeus, tá bom? Eu espero que vocês consigam entender que é somente pela fé, é pela graça a salvação. É o quanto que Deus nos amou, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tá bom? Fiquem com Deus e espero que vocês consigam entender.